estamos ao vivo. Queria saber, dar um feedback, quem puder, quem que está conectado com a gente, para eu saber se a gente está, se vocês estão vendo bem, se vocês estão escutando bem. Por favor, me mantenha informado, please. Shalom, Flávio, tudo bem? Escutando bem? Ouvindo bem? Vendo bem? Escutando bem? Tudo bem, Fábio Garcia, tudo bem, Adriane, tudo bem, Luizão? Som e vídeo ótimos, isso é muito bem. Boa noite, som e imagem ok, estamos sim. Ótimo, pessoal. Som e vídeos ok, que bom, que bom. Só a proposta da nossa aula hoje, na Cacima, Shabuatov. Veja, a proposta da nossa aula no dia de hoje é estudar a estrutura do livro que a gente utiliza na noite da celebração da Páscoa judaica, no Leil HaSeder, como nós chamamos da noite do Seder, que isso vai ocorrer nessa próxima sexta-feira à noite. Nós festejamos 2 noites aqui na diáspora, portanto nós fazemos 2 Seder, um no sexta-feira à noite e outro no sábado à noite. Essa refeição que a gente faz, ela é prolongada, tem vários trechos que são recitados, e o que eu queria, a proposta dessa aula realmente, é analisar a estrutura que o livro chamado Haggadah, que é o livro que a gente utiliza para fazer essas orações, essa celebração. Então eu queria analisar os trechos com vocês. É óbvio que aquele que tiver uma Haggadah consigo, um livro da noite do Seder, seria interessante pegar. Caso contrário, não tem problema, eu vou lendo e eu vou explicando para vocês do que se trata, só para a gente entender a estrutura desta obra. A noite do Seder é uma noite que a gente passa por 15 itens. O primeiro dos itens é chamado de Kadesh. Kadesh significa a gente consagra a data do Yom Tov, a data da festa, e nós pegamos um copo de vinho e nós consagramos esse dia dizendo que esse é um dia festivo, que Deus nos escolheu, que nos tirou do Egito, enfim. No decorrer desta noite, da noite do Seder, nós tomamos 4 copos de vinho. Cada um tem a obrigação de tomar 4 copos de vinho. O primeiro é este, com a recitação do que nós chamamos de Kiddush, que é a consagração, que no Seder, na noite do Seder, ele é chamado de Kadesh, é o primeiro item. Nós temos 15 itens, e não é por acaso que nós temos 15 itens. Se vocês forem ver no prefácio da Haggadah, vai ter 15 itens qualificados como Kadesh, Orchatz, Karpas, Yachatz, Magid, Rabtzah, Motzi, Matzah, Maror, Korer, Shulchan, Oreh, Tzafun, Berach, Halel, Nirtzah. Esses são os 15 itens. E 15 está ligado com a data. Veja, a celebração da noite de Pesach é no dia 15. Sexta-feira à noite entra o dia 15, é lua cheia. Dia 15 estamos falando no calendário lunar, obviamente, né? Então, você vê que a celebração do Seder já está ligada com 15 itens, que acontece no dia 15, e o 15 a gente sabe que representa a união do 10 com o 5. Tá certo? O que quer dizer 10 com 5? 10 é a primeira letra do tetragrama, do Criador do Universo, e 5 é cada um de nós, que somos uma metade, que nem a gente falou, que a gente só se torna um completo quando a gente se une com o nosso cônjuge, com o nosso semelhante, e aí você se torna 10. Porque nós somos só considerados meio. Então 15 é a união do 10 com o 5. Ou seja, é a união do Criador do Universo com o seu povo escolhido. Foi nesta noite que Deus, então, tirou uma nação inteira escolhida para receber o jugo divino no Sinai, com todas as orientações descritas no Velho Testamento, na Torá de Moshe, nos 5 livros, interpretado por Moisés, depois que ele subiu e ficou 40 dias e 40 noites lá no Monte Sinai, e ele trouxe, então, todos esses ensinamentos para nós. Isso começou agora na noite do Seder. Então é uma noite muito especial, que a gente começa com o assunto de Kadesh, que é o Kiddush. Em seguida, a gente faz o seguinte:
Kadesh, Urchatz. Depois de Kadesh, a gente lava a mão. Nós lavamos a mão, quer dizer, a gente acabou de fazer o Kiddush e tomou o primeiro copo. Só para lembrar uma coisa interessante, eu quero mais focar no texto da Gadá do que no resto, mas isso eu queria passar rapidinho. Tanto os copos de vinho que a gente bebe, os 4 copos de vinhos que bebemos durante esta noite, a celebração dessa noite, e também o pão ázimo que a gente consome, que é denominado de matzá, aquele pão pobre, que não chegou a fermentar quando os judeus saíram do Egito, devem ser comidos reclinados para a esquerda. A gente reclina para a esquerda e a gente toma os 4 copos, a gente reclina para a esquerda e a gente come a matzá. A ideia de reclinar-se à esquerda é a ideia de liberdade. Nós mostramos que estou livre, como alguém que está num divã, que ele está sossegado e tranquilo. Isso mostra sinal de liberdade. Enquanto o escravo tem que comer todo caladinho, bonitinho, etc., diante do patrão. Então a gente, nesta noite, a gente toma os copos de vinho e come a matzá, né? A matzá, que é esse pão ázimo, a gente come de uma maneira reclinada. O segundo item, depois do Kadesh, é o Urchatz. O Urchatz, a gente lava as mãos e nós não vamos fazer a bênção da lavagem das mãos. Por quê? Porque a gente não vai comer agora o pão. Quando a gente lava as mãos antes de comer o pão, antes de comer matzá, nós precisamos fazer uma bênção de Al Netilat Yadayim. Mas nesse caso, a gente está lavando a mão simplesmente porque nós vamos agora comer uma erva. Nós vamos comer, na verdade, ou a batata ou a cebola mergulhada na água com sal. E tem uma lei, no Código de Leis, que tudo que é mergulhado em água, a pessoa precisa lavar as suas mãos antes. Então, por isso que a gente faz isso. Então, tem que lembrar uma coisa que é fundamental. Toda a ideia da ordem desta noite é para intrigar, para poder instigar, na verdade, nossas crianças. A Bíblia nos diz que a mitzvah desta noite é Veigadeta lebincha, que você deve contar para o seu filho, naquela noite, a saída do Egito. Quer dizer que tudo que a gente faz, todas essas cerimônias, esses detalhes, é na verdade para poder instigar as crianças a perguntarem: papai, mamãe, que história é essa? Que noite distinta? O que está acontecendo aqui? Totalmente diferente do que as noites convencionais. Normalmente, numa noite convencional, você faz o Kiddush, imediatamente você lava as mãos e come a halá, e come o pão. Aqui, de repente, a gente acabou de fazer Kiddush, lava as mãos, não faz a bênção. Pega uma cebola e pega um pedaço dela e você come. Você faz uma bênção de Adamá e você come ela para poder lembrar a amargura que o povo de Israel passou no Egito. Tudo isso é para instigar a criança. O quarto item, eu quero focar mais no quinto item, tá certo? O quarto item é que a gente pega a matzá do meio, porque na nossa frente nós temos 3 matzot. A gente já falou em aulas do ano passado, basta buscar e procurar. Eu não quero repetir aquilo que a gente já falou, que é aquilo que a gente já havia falado nas aulas passadas. A gente falou muito sobre 3 e 4, tudo nessa noite é 3 e 4, aquele que dá, aquele que recebe, são 3 matzot, são 4 copos de vinho. Então são 3 coisas que você não falou, você não cumpriu a mitzvah, Pesach, Matzah, Umaron. Então são 4 filhos, então são 4 perguntas de Manishtaná, sabe? O 3 e o 4, que representa aquele que leciona e aquele que aprende, isso está ligado com a letra 3 e o 4, tá certo? Então o que acontece? Nesta noite, nós colocamos 3 matzot. Matzah, aquele pão ázimo que a gente procura usar na noite do Seder, redonda, feito à mão. Essa é a melhor matzah para se usar nessa cerimônia, ao menos na Keará, que é chamado prato de Pesach. Então a gente pega essas 3 matzot e nós colocamos isso tudo antes ainda do próprio Kiddush. A gente prepara o que a gente chama de Keará, que é um prato da noite do Seder, mas que nesse prato tem essas 3 matzot. Nesse momento do Seder, nesse quarto item do Seder, a gente pega a matzá do meio e a gente parte ela, vai partir ao meio. Obviamente um pedaço vai ficar maior que o outro. Então o pedaço menor a gente devolve entre as 2 matzot. E o pedaço maior a gente quebra em 5 pedaços, coloca num saquinho e guarda para ser comido na sobremesa, que é chamado o tal do afikoman, né, que está no tzafun, que é um dos itens da noite do Seder. Isso se faz nesse momento. E agora eu quero me focar exatamente nesse quinto item,
que é o Magid. Magid significa a gente relatar para os nossos filhos a saída do Egito. O que eu quero focar é nos textos do Magid, e esse é o propósito dessa aula, obviamente, o que vai dar para a gente estudar sobre isso. Magid, então, é realmente quando começa o relato histórico, quando começa a ordem da gente contar para os nossos descendentes o que ocorreu na saga do Egito. E a primeira coisa que a gente fala nesse Magid, a gente diz o seguinte: este é o pão da miséria que nossos antepassados comeram na terra do Egito. Quem tem fome, que venha e coma, todo necessitado que venha e festeje o Seder de Pesach. Este ano estamos aqui, no ano que vem na terra de Israel. Este ano somos escravos, no ano que vem homens livres. Esse é o primeiro trecho que inicia a Haggadah. Obviamente, a razão simples é que você acabou de quebrar a matzá do meio. Então o filho está vendo pela primeira vez, porque a matzá estava coberta. A gente sabe que nós não consumimos pão, mas consumimos esse pão especial, que é chamado pão ázimo. Esse pão ázimo a criança acabou de ver. Então nada mais justo de você explicar o que está acontecendo. Você acabou de pegar um pão, você quebrou a bolacha e você devolveu e não comeu. Quer dizer, a criança está totalmente perdida e não está entendendo o que está acontecendo. Então a primeira coisa que ela vê é a matzá, então a gente fala, olha, esse é o pão pobre, pão da miséria que comeram nossos antepassados na terra do Egito. Ok, esse é o primeiro trecho. Vamos para o segundo trecho. O segundo trecho é Umanishtanah halayla ze mikol halelot, uma melodia muito conhecida, onde as crianças costumam cantar nas mesas. Todas as crianças devem fazer essas questões, inclusive os adultos também têm que recitar essas questões, que aqui a gente diz 4 perguntas do porquê que essa noite é diferente das demais noites. Então a gente fala, pois todas as noites não mergulhamos alimento sequer uma vez, porém nesta a gente mergulha 2 vezes, pois em todas as noites comemos hametz ou matzah, hametz que seria a levedura, né, o pão, ou a matzah, porém nesta noite a gente não come pão, somente matzah. Essa é a segunda pergunta. A terceira, pois em todas as noites comemos diversas verduras, porém nesta noite maror, nesta noite a gente só come o alface amargo, né, a endívia, o alface romana que a gente come nessa noite, que lembra a amargura. E pois em todas as noites comemos sentados ou reclinados, porém nesta noite todos nós reclinamos. São 4 perguntas que, de novo, aqui tudo bem. Uma vez que a noite do Seder é para instigar as crianças, e as crianças, a gente acabou de falar, então, do pão, eles acabaram de ver a gente mergulhar, etc. Uma vez lá a maçã ou a cebola, a batata ou a cebola na água com sal. Então ele vem, faz essas perguntas. Viu que a gente realmente tomou o primeiro copo de vinho reclinado, então ele pergunta por que essas questões. Então dá para entender que o fator principal da celebração da noite do Seder é a liberdade de expressão. A gente deixa as nossas crianças perguntarem, sabe? A gente está aí para responder para elas. Mesmo que, de fato, depois desse parágrafo, nós não encontramos a resposta para todas as questões que constam nesse parágrafo. Tem 2 respostas na Haggadah sobre esse parágrafo que constam mais para frente no meio do texto. Mas o fato da gente deixar e a gente instigar as crianças a questionarem, isto é a maior expressão de liberdade. Veja, o escravo ele não tem direito de perguntar, etc. Tá certo? Então, expressão de liberdade, isso mostra a expressão, a pessoa poder expressar o que pensa, isso é a maior liberdade que tem, e nós estamos comemorando a saída do Egito, deixamos de ser escravos, então a gente pode questionar. E a gente também aqui tem uma grande lição, que acho que a gente também já falou isso no passado, é que apesar que a criança fez perguntas, a gente não respondeu todas para ela e está tudo bem. A criança tem que saber que ela tem liberdade de perguntar e também tem que saber que nem tudo eu sei. Nem tudo eu sei. O que eu sei, eu lhe respondo, e o que eu não sei, vamos estudar juntos.
Mas assim começa o diálogo, assim começa esta noite, dando a liberdade de expressão para as crianças. Ok, até aí tudo bem, não falamos ainda da saída do Egito, não comentamos absolutamente nada. E aí vem o parágrafo, que a gente diz o seguinte: escravos fomos no faraó no Egito, e Deus, nosso Deus nos tirou de lá com a mão forte e braço estendido. Tá certo? E se Deus não tivesse nos tirado de lá, diz para nós Agadá, em resumindo, a gente ainda estaria lá no Egito. Então, termina esse trecho dizendo: e todo aquele que estende contando a respeito do êxodo do Egito é elogiado ele é. De novo, mais um parágrafo que a gente está vendo aqui, que é prefácio do relato histórico. Não começou ainda o relato histórico, a gente não iniciou ainda a história da saga do Egito. A única coisa que a gente afirma: a gente foi escravo, e se Deus não tivesse nos tirado, a gente estaria lá ainda. E graças a Deus que Ele nos tirou, por isso a gente deve então contar sempre a saga do Egito. Ainda não contou a história. Vem mais um parágrafo e fala o seguinte: a prova é, sabe quanto que a gente tem que contar a história do Egito? Vem o próximo parágrafo. Mas aconteceu certa vez com Rabi Eliezer, Rabi Yoshua, Rabi Elazar, filho de Azariah, Rabi Akiva, Rabi Tarfon, os quais estavam recostados em seu seider em Bnei Brak, na cidade de Bnei Brak, em Israel, e passaram toda aquela noite contando sobre o êxodo do Egito, até que vieram os seus discípulos e lhes disseram: nossos mestres, chegou a hora de recitar a oração matinal do Shema. Ainda não conta a história, só contou um fato que aconteceu com esses grandes rabinos que estavam na cidade de Bnei Brak celebrando a noite do Seider, que eles ficaram a noite inteira contando, quer dizer, estão dando importância do relato histórico da noite de Pessah. Tudo isso é prefácio, pessoal. Não começamos ainda a falar sobre a verdadeira história, por que a gente saiu do Egito. Só estamos falando: olha, é importante a gente falar sobre isso. Quanto é importante? A noite inteira, como os sábios fizeram, todo aquele que aumenta, ele é louvado, etc. Igual a história desses rabinos que estavam em Bnei Brak. E depois conta para nós o seguinte, que existia, a Agadá falou o seguinte, que disse Rabi Elazar ben Azariah: eis que eu tinha 70 anos, era como se fosse 70 anos, eu não lembrava quando que a gente tem que falar Yetziat Mitzrayim, desde quando a gente tem que contar a saída do Egito, se é de noite ou de dia, etc. Então a gente chega à conclusão que a gente conta isso de noite, né? E isso envolve tanto esses dias como os dias da Era Messiânica. De novo, mais um parágrafo que a gente não está contando a história. E de repente, a gente para poder agradecer a Deus. A gente fala o seguinte: Baruch Hamakom Baruchu. Significa: bendito seja o onipresente, bendito ele seja, bendito seja ele que deu a Torá para o nosso povo de Israel, bendito seja ele. A respeito de 4 filhos, falou: a Torá, um sábio, um perverso e um ingênuo e um que não sabe perguntar. Tudo isso é prefácio da história. O que acontece? Nós encontramos na Bíblia Sagrada 4 porções que falam sobre, em trechos diferentes, sobre a indagação do filho. Quer dizer, você tem 4 perguntas quando o seu filho faz, você tem que relatar para o seu filho. Tem 4 lugares distintos na Bíblia Sagrada que fala sobre a orientação de você instruir o seu filho, contar para o seu filho o relato. E é engraçado, porque em cada uma delas tem um trecho diferente. E a razão é porque que a Bíblia precisa colocar 4 trechos diferentes. Então, nossos sábios viram e pescaram que, na verdade, trata-se de 4 tipos de criança. Não há repetição que a Bíblia está falando em 4 lugares que você tem que contar a mesma história. Não é. E o mais interessante, cada um tem a sua questão, e para cada um tem uma resposta distinta e diferente. Tudo isso é como prefácio ainda, nem começamos a história. Só estamos falando: olha, saiba que na própria Bíblia, quando fala sobre que teu filho vai perguntar, coloca 4 frases diferentes, distintas uma da outra. Por quê? Dizem nossos sábios, porque representa cada um tipo de filho. Então tem um filho que é chamado sábio, tem um filho que é chamado perverso, tem um filho que é chamado ingênuo, e tem um filho que não sabe perguntar. E para quem você deve contar a história? Só para o sábio? Não! Você tem que contar a história da saída do Egito para todas as 4 categorias desses filhos, porque são todos seus filhos. E como que você deve contar a história para esses filhos? Igual? Não! Cada um tem um jeito, e para cada um tem uma dúvida, e para cada um você deve responder de acordo com a característica dele. Isto é ensino.
se na noite do Seder a gente falou liberdade de expressão, você, pai, tem que pescar, tem que entender, tem que saber qual que é a necessidade de cada um desses filhos. Cada filho pergunta de uma maneira diferente, e para cada filho você vai ter uma resposta diferente. É como realmente consta aqui no trecho. Então isso é uma grande lição que a Agadá, esse livro, Antes do Seder, nos ensina de como nós devemos educar os nossos filhos. Eu queria contar uma história, antes de continuar aqui, eu queria contar uma história. Uma vez, nós estamos próximo, amanhã à noite já é o aniversário do Rebbe de 120 anos. O Rebbe, se estivesse vivo conosco, fisicamente falando aqui neste andar, então ele completaria amanhã à noite 120 anos, é o dia 11 de Nissan. Nós entramos agora no dia 10 de Nissan, que aliás é uma data especial por si só. Dia 10 de Nissan é a data que faleceu Miriam. Miriam era irmã de Moisés e Arão, a irmã mais velha, quer dizer, a filha mais velha do casal Amram e Yocheved, pais de Moisés. Moisés, famoso que nos tirou do Egito, designado por Deus para nos tirar do Egito. Miriam, ela morre na data de 10 de Nissan, no último ano antes do povo entrar em Israel. No último ano, morre Miriam, morre Arão e morre Moshe. Os três faleceram no último ano. O que é curioso sobre Miriam, que ela morre nessa data, é que no código de leis judaico existe um costume, tem pessoas que jejuam na data de amanhã. Não é o nosso costume, a gente na prática não jejua o mês de Nissan inteiro, é um mês de milagres, etc. Mas nas datas dos falecimentos de pessoas justas, tem pessoas que costumam jejuar. De tão grande que era Miriam. O que é interessante para a gente, que eu queria comentar com vocês, é uma coisa curiosa, que de fato o povo de Israel, eles permaneceram no Egito durante 210 anos. Mas, de serviço forçado, de ser escravizados, eles ficaram, conforme uma opinião, 86 anos. Dos 210, apenas 86 anos. E é esta a razão que os pais de Moisés, quando nasceu a primogênita Miriam, porque Moisés era o caçula, primeiro nasceu Miriam, depois de 3 anos nascia Aharon, o Arão, que era o sumo sacerdote, depois foi designado como sumo sacerdote, e depois de 3 anos nasceu Moisés. Miriam, para Moisés, tinha 6 anos de diferença. Quando Miriam nasceu, começou a amargura, começou o serviço forçado no Egito. Por isso o nome dela é Miriam. O nome dela, Miriam, Miriam vem na palavra em hebraico mar. Mar significa algo amargo. Por exemplo, a gente pega um maror, que é um dos itens da Agadá, representa aquela erva amarga que nós comemos para poder lembrar a amargura que o nosso povo passou no Egito. Então, quando nasceu Miriam, o pai chamou ela de Miriam para poder mostrar, identificar, começou agora a amargura, começou a escravidão do povo judeu que estava morando no Egito. Isso é uma coisa muito interessante. Então a data de hoje é uma data incrível. Mas deixa eu voltar à história, que também a gente vai abrindo o leque, até eu me perco e esqueço. Mas deixa eu contar a história, uma história que aconteceu bonita, pessoal, muito bonita. Que certa vez um pai de 5 filhos veio pro nosso Rebbe, né, e perguntou para ele, Rebbe, na audiência particular que ele teve. Antigamente o Rebbe ele acolhia as pessoas e atendia no seu escritório as pessoas em datas especiais. E cada um vinha com uma carta e fazia as perguntas, e o Rebbe ele dedicava do seu tempo para responder para a comunidade. E uma das histórias lindas é que um pai ele chegou para o Rebbe e escreveu para o Rebbe, Rebbe, eu não entendo o que aconteceu com este meu filho. Ele tinha 5 filhos e um filho não estava no caminho, tinha abandonado, enfim, tinha tomado outro rumo. E o pai ficou desesperado. E o pai chegou e falou o seguinte, Rebbe, eu não sei onde eu errei. Prometo, Rebbe, eu dei tudo igual, desde o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto filho, eu dei tudo exatamente igual, não faltou absolutamente nada, amor e carinho, roupas, joias, whatever. Eu dei tudo para todos os meus filhos de uma maneira igual, eu não entendo por que um saiu do caminho. O Rebbe falou, é por isso que ele saiu do caminho. Aí o homem não entendeu. Ele falou, você generalizar os filhos e não saber quem é o teu filho,
qual é a necessidade dele, de cada um deles diferente, você simplesmente generalizar e dar por igual todos os filhos, mostra que você não conhece seu filho. Porque, na verdade, o que está por trás dessa... É uma coisa muito bonita isso que o Rebbe, ele nos ensina. Cada filho é um filho. Cada filho tem um perfil. Você quer que cada filho de você vai ser Moisés? Cada filho de você vai ser um grande personagem da Bíblia, etc. Vai ser um grande erudito? Cada filho tem uma tendência. E a gente tem que saber a tendência dos nossos filhos. Vem a Agadá, esse livro de pedagogia. Eu gosto de dizer que esse livro, se pudéssemos explorar, a gente precisaria, eu acho, de, sei lá, uma sequência de não sei quantas aulas para poder interpretar a fundo cada trecho descrito aqui. Porque este é o livro máximo da pedagogia judaica. A gente está vendo aqui coisas incríveis, só nessas passagens que eu estou lendo e nem começou a história. E aí então a Agadá nos conta, cada um faz uma pergunta e para cada um tem uma resposta diferente. E ainda a Agadá ainda está no prefácio, e o último parágrafo do prefácio vem que fala desde quando a gente tem que começar a contar a história. Então a história do Egito é contada na noite do Seder, na noite do dia 15, quer dizer, quando entra o dia 15 do mês de Nissan em hebraico, é uma noite onde tem a matzah, o pão ázimo, onde tem o maror, onde tem a endívia, enfim, a erva amarga, quando ele se encontra na nossa frente, que isso é na noite do Seder. Agora, vai a Agadá e começa a história da saída do povo judeu. Olha só que interessante, só agora. Agora fala o seguinte, quer saber a história? No início, nossos antepassados eram idólatras, e agora o onipresente nos aproximou do seu serviço, como é mencionado em Yoshua. A Agadá começa a contar a história, agora começa de fato dizer, olha, no início nossos antepassados eram idólatras. No Tratado de Pesachim, o Talmud afirma o seguinte, por que a gente começa falando que os nossos antepassados eles eram idólatras? Podia tirar essa frase aí da Agadá, mas não. Nossos sábios falam que a história da saída do Egito que nós devemos contar nessa noite, no início é trágico, o início foi ruim, a gente começa falando mal, porque realmente, de fato, assim, éramos idólatras, mas depois termina com louvor. Então, a maneira que se conta é assim, primeiro a gente fala, entre aspas, a nossa podridão, e depois a gente conta quanto a gente está agradecido por ter saído do Egito. Então, por isso a Agadá começa a contar aí, nossos antepassados, eles eram idólatras, e ele traz um versículo de Yoshua. Josué, em capítulo 24, ele relata, bem resumidamente, a saída do Egito, trazendo esse versículo. Então, vocês estão vendo que aqui a gente está entrando em versículos, quer dizer, quando começa a história realmente da saída do Egito, o livro opta para poder estudar versículos de Josué. E é engraçado isso. É curioso isso, né? Mas de qualquer maneira, Josué ele resume muito bem. Olha o que diz. Ele diz o seguinte: assim falou Deus de Israel do outro lado do rio. Moravam vossos antepassados desde a época de Terach, o pai de Abraão e o pai de Nahor, e eles serviam outros deuses. E peguei vosso pai Abraão do outro lado do rio e conduzi por toda a terra de Canaã. Tudo isso é continuação lá de Yoshua, de Josué. E multipliquei sua semente e lhe dei Yitzhak, Yaakov e Esav, e dei a Esav o monte de Seir para herdá-lo, e Yaakov e seus filhos desceram para o Egito. Veja, ele começou com o patriarca Abrão, foi para o Isaac, que é o segundo patriarca, e chegou agora no terceiro patriarca, que é Yaakov. Yaakov ele tinha um irmão gêmeo que era chamado Esaú, né, que era o Esav. Vem a Agadá e nos conta que Deus deu para Esav o monte Seir para herdá-lo, algo que não sei por que este fato consta aqui nesse texto. O que tem a ver o irmão Esav? O que tem a ver que ele ganhou a herança do Monte Seir? A gente já vai responder isso. Para herdá-lo, e Yaakov e seus filhos desceram para o Egito. Ótimo, entendi. Quem foi o primeiro que desceu para o Egito? Jacó e seus filhos. Ok, quando isso aconteceu? Aconteceu depois que ele descobriu, Jacó, que José vivia, né, o seu filho da sua amada Raquel, da sua esposa Raquel. Ele descobriu que ele era vice-rei do Egito, e aí então Jacó, ele desceu para o Egito. Ali é o início... Aqui é o início da primeira descida do povo judeu, como uma nação inteira, para o Egito. Assim a gente foi para o Egito. De repente, o texto
da noite, do Seder, para e começa a agradecer. E fala, e volta para Abraham, volta para o patriarca Abrão. Veja, não faz sentido nenhum. De novo, eu sei que a gente está estudando, a aula pode ser complexa, porque a gente está falando de um texto que muitos de vocês não estão com esses textos na mão, por isso eu estou tentando trazer para vocês qual que é a ordem desta noite, por que a estrutura foi desta maneira. Bom, se você já chegou à conclusão que Jacó desceu, agora você vai voltar a falar do pai, do avô, Abrão. E é isso que a gente fala agora. Bendito seja ele que cumpre sua promessa a Israel, bendito seja ele. Pois o santo, bendito seja ele, calculou o fim da escravidão, para fazer como disse Abrão, nosso pai, no pacto entre as partes. O que aconteceu? Deus fez um pacto com Abrão, que ele partiu animais ao meio, e os dois, assim que faziam um pacto antigamente, os dois que fazem um pacto, eles passam no meio, e Deus fez um pacto com Abraham, prometendo para ele o seguinte, que é chamado pacto entre as partes. Como é mencionado, e ele disse a Abraham, isso está escrito em Gênesis, pessoal, Gênesis 15, está escrito, ele disse a Abraham, saiba com certeza que estranha será tua semente em uma terra que não é deles, e os escravizarão, e os afligirão por 400 anos. E também a nação que eles servirão, hei de julgar, e depois sairão com grande riqueza. Bom, de repente você para agradecer. E você fala, aquele que guardou a promessa do patriarca Abrão, você voltou atrás. O que você está voltando atrás? O que está acontecendo aqui? E outra coisa, consta aqui que eles vão ser escravizados por 400 anos. Quando isso aconteceu, 400 anos? Acabei de falar para vocês que eles ficaram apenas 210 anos. E escravizados mesmo foi 86. Tá bom, mas 210 ficamos no Egito. Da onde apareceu 400 anos? E na verdade, tem um outro lugar, inclusive, na Bíblia, que consta, que isso já está escrito no livro de Êxodo 12, está escrito que o assentamento do povo de Israel que eles ficaram no Egito foi 430 anos. Então eu não estou entendendo mais nada. Você falou 430, você falou 400, você falou 210, você falou 96, você falou 86, perdão. E eu nem mencionei mais um número que é 116, que há quem diz que quando faleceu o último das tribos, quer dizer, os últimos dos filhos de Jacó, que desceram as 12 tribos, e o último que faleceu foi a tribo de Levi. E a tribo de Levi, ele faleceu, ele viveu no Egito, o Levi viveu 94 anos. Quer dizer, tem mais uma opinião que depois da morte de Levi, começou então o serviço forçado, então seria 116. Não dá para entender nada. Não dá, está muito confuso isso aqui. Como é que de repente a gente já chegou com Jacó e de repente você fala, aliás, sabe, vamos abençoar Deus que fez um pacto com Abrão, que falou para ele que seus descendentes desceriam para o Egito e que também eles sairiam do Egito com grande riqueza. Para pensar. Tem uma pergunta assim muito, muito forte, se a gente for fazer. Se você fosse Abrão e Deus te cria um pacto como esse, o que você falaria para Deus? Para Deus, vamos combinar? Não me faça meus filhos irem para o Egito escravos e também não precisa tirar eles com muita riqueza, só deixa eles em paz. Mas a gente vê que Abrão ficou calado e não falou nada. E ao mesmo tempo, consta aqui que ele ficou 400 anos. Então, a ideia disso, de uma maneira básica, só para poder dizer para vocês o que está acontecendo aqui, mas antes disso acontecer aqui, vamos ver os anos, depois eu volto no que está acontecendo aqui, porque o Core, estamos chegando no ápice da Agadá, no momento maior, que na verdade chegamos, que é esse aqui e o próximo parágrafo. A gente... toda a essência da Agadá, toda a essência dessa noite consiste nesses dois parágrafos que a gente está vendo aqui. Como é que foi? Abrão tinha 70 anos. Deus fez o pacto com ele entre as partes. Deus falou que o seu povo e que os seus filhos iriam ser escravizados no Egito por 400 anos. Na verdade, 400 anos é desde o nascimento do filho dele. Porque Deus fala para Abrão que não é ele que vai ser escravizado, é o seu descendente. Quem era descendente de Abrão? O segundo filho, Isaac. Deus promete para Abraão, aí, nessa cena, que ele vai ter um filho e que ele vai herdar a terra de Israel. Abrão só tem filho depois de 30 anos. Imagina, Deus promete que você vai ter um filho. Imagina se você vai continuar com a fé nele
Esperou 30 anos. 30 anos que ele ficou sem filho. Ele só foi ter um filho, ele só foi engravidar com 99 anos. Quando ele tinha 99 anos, a Sara engravidou. E com 100 anos, ele se circuncidou, como consta na Bíblia. Quer dizer, 30 anos ele esperou. Quando nasceu Isaac, então ia começar os 400 anos aí descritos. Tá bom? Porque é 430 anos. Quando a Bíblia fala que há 430 anos é desde o pacto que Deus fez entre as partes. Quando a Bíblia fala que é 400 anos, que está escrito que o teu descendente, quer dizer, Isaac, vai ser o que? 400 anos. Na prática, pessoal, como eu falei anteriormente, não ficaram nem 400, nem 430. Eles ficaram apenas 210 anos, sendo que o sacrifício foi de 86. Mas por que consta então que eles estavam 430 anos ou 400 anos? Veja, aqui tem uma coisa muito bonita. Qual que é a ideia? A ideia é o seguinte: imagina que você vai no cardiologista, e o cardiologista ele fala para você, olha, você vai ter que operar, você vai ter que colocar 4 stents, mas eu não tenho agora a vaga, não sei o que mais, etc. Precisa esperar chegar o material, vai ser daqui 2, 3 meses a gente vai fazer essa operação. Muito bom. Quando que começa a você ficar num aperto? Você começa a ficar num aperto na hora da cirurgia ou a partir da consulta? A partir da consulta, mesmo que a cirurgia ainda não aconteceu. Mas, pô, você sabe que isso vai acontecer com você, você já fica afligido, você já fica mal. Então é isso que a Bíblia está querendo dizer aqui para nós. Quando ela fala o seguinte, porque o povo de Israel estava em Mitzrayim. Mitzrayim significa aperto e limitação. Em Mitzrayim, não está escrito na terra. Olha só, está escrito assim, o povo de Israel ficou em Mitzrayim, quer dizer, em momentos de aperto e de aflição, 430 anos. E aí depois está escrito, e aí vai chegar no final dos 430 anos, diz Deus, eu tirei o povo de Israel da terra do Egito. Na terra do Egito nós não ficamos 430, mas Egito sim. Abraão, quando escuta a notícia que seus filhos serão escravizados, ele sofre desde já. Eles sofrem desde já. Tá certo? Então é incrível, sabe? É incrível essa... né, se você for olhar essa passagem, quando a gente vê os versículos, etc. Mas tudo bem, voltando aqui para o texto da Agadá. Nós estamos falando agora, voltou para Abraão, de repente sai de Jacó. E voltou para Abraão do pacto. E não somente isso, que aqui chega um momento ápice, assim, um momento muito nobre. Qual que é um dos momentos mais nobres da Agadá? É agora. Nós erguemos o copo de vinho e nós vamos falar a seguinte frase. E foi essa promessa que manteve os nossos antepassados e a nós. Pois não foi apenas um que se levantou contra nós para nos destruir, senão a cada geração levantam-se contra nós para nos destruir. Mas o santo bendito seja ele, nos salva de suas mãos. Pessoal, aqui a gente está falando que essa promessa que Deus fez para Abraão é ela que nos segura vivo até hoje. E aí a Agadá com essa nos contando, olha, você quer aprender o que aconteceu? Olha, então vou começar a te contar. Volta para Jacó e fala que ele desceu lá, foi a primeira, quando ele teve que fugir depois que ele havia pego a bênção da primogenitura do seu irmão Esaú com Isaac. Quando ele Isaac enrolou seu irmão, ele teve que fugir porque o irmão estava buscando ele. Então a Agadá começa a nos relatar, volta para Jacó. O que está escrito aqui? O que a gente está vendo aqui? Por que está voltando agora para Jacó? Então deixa eu responder para vocês uma coisa muito bonita. Este parágrafo realmente é um parágrafo que mostra qual que é o core da Agadá, qual que é o centro da Agadá. O centro da Agadá é que, de fato, nosso povo desceu para o Egito. Podia a menina perguntar, o filho perguntar, por que a gente agradece Deus na noite do Seder? Que ele nos tirou do Egito? Afinal de contas, foi ele que nos colocou lá. Quem nos colocou no Egito? Está escrito, olha só, Deus falou para Abraão que teus filhos vão ser escravizados. Pô, se ele já está cantando a bola e ele está falando que a gente foi escravizados no Egito, por que a gente faz toda essa cerimônia e agradece Deus que nos tirou do Egito? Não tem sentido nenhum. Mas a resposta é que não está escrito que Deus nos colocou no Egito. Não, não, não. Deus apenas fala para Abraão, olha, teus filhos descerão para o Egito. Não porque eu coloquei eles lá, e sim por conta dos atos deles. Eles falharam e por conta disso eles desceram para o Egito. Mas fica tranquilo, Abraão, porque eu vos tirarei do Egito. Eu vou tirar eles do Egito.
E não somente que vem a Agadá e nos fala o seguinte, veja, essa promessa que Deus fez com o primeiro patriarca Abrão, que o seu descendente Isaac, por consequência Jacó, desceria no Egito por falhas deles, mas Deus ele promete que vai tirar do Egito, vem a Agadá e nos conta, é isto que garante o povo judeu até hoje em dia. Para pensar. Nosso povo já tem mais de 4.000 anos, então é o povo judeu. Não é brincadeira, quase 4.000 anos. E a gente passou tanta coisa. E é um povo que passou por muita perseguição. E passou por muito pogrom, passou por muita coisa ruim, passou por holocausto, etc. Lá. Mas uma coisa é incrível. Quando a gente fala na noite do Seder, na noite que a gente agradece a Deus por ter nos tirado do Egito, a gente ao mesmo tempo reconhece que em todos os momentos da nossa vida e da nossa existência, uma coisa é certa, Deus vai tirar a gente do sofrimento. Deus tira a gente de qualquer tipo de Egito. E por isso que a gente ergue o copo nesse trecho da Agadá, a gente fala, é isto que é esta promessa que Deus deu para o patriarca Abraham, é ela que mantém, esta promessa que mantém a existência do povo judeu, que atravessou vários outros Egitos, vários outros apertos na história. Sabe por quê? Porque Deus falou, não importa, Abrão, as falhas do teu povo e de tua descendência, que eventualmente levam eles a passarem por egípcios, pelo Egito, pelo sofrimento, pela aflição do Egito que representa. Não importa, uma coisa eu lhe garanto, Abraão, eu vou tirar eles do Egito. Eu vou tirar eles do Egito. Então, vocês estão entendendo? Quer dizer, a Agadá, aqui é o centro da Agadá. Nesta noite a gente está celebrando não apenas a saída do Egito físico lá, que aconteceu quando a gente era escravizado do Egito, não. Nós estamos falando para os nossos filhos, não importa o que vai acontecer, não importa da aflição que você tenha, saiba que Deus ele cumpre a sua promessa. Qual que é a prova? Então vem a Agadá e continua falando, olha, desde Labão, Jacó quando desceu para Labão, também ele foi lá forçado, serviço forçado com seu sogro, ele estava numa diáspora danada, etc. Mas, no fim, ele saiu com o quê? Com grande riqueza. Depois dos 20 anos, no 21º ano, ele saiu com o quê? Com grande riqueza. Jacó queria ficar na terra de Israel e viver tudo bem. O que aconteceu? Yosef, os irmãos venderam Yosef, pronto, de novo, diáspora, de novo vem Egito. Entenda Egito, pessoal, vem na palavra Mitzrayim, Egito vem na palavra aperto e aflição. Os momentos de dificuldade da vida, todo mundo vai passar. Escuta, a gente tá na vida aqui, não é moleza. A gente vive no mundo que a gente tem que passar por tudo que a gente passa. Mas a gente tem que ter a consciência e saber que não importa o que acarretou de você ter descido ou entrado numa situação de Egito, de aperto, de aflição, a única coisa que a gente tem que ter em mente nesta noite, a gente fala e declara para os nossos filhos, a gente acredita, a gente ergue o copo, a gente diz que uma coisa é certa, que ele, bendito seja ele, a promessa dele é eterna e não tem tempo ruim, ele vai tirar a gente do Egito. E assim foi em todas as épocas. Então esse é o grande recado que a gente tem nesse trecho chamado Agadá. Tá certo? A Agadá inteira vem preparando a criança, vem preparando o filho para poder perguntar e questionar, etc. Mas para poder mostrar esse grande legado. Qual que é o grande legado? De saber que Egito, todo mundo passa, Egito existe em cada momento. E é por isso que a gente tem que lembrar a saída do Egito todo santo dia. Quando nós recitamos o Shema, a gente fala, agradece a Deus por ter nos tirado da terra do Egito. O primeiro dos 10 mandamentos, eu sou Deus que vos tirei da terra do Egito. Porque tirar Egito é algo que todos têm, momentos de aperto e de aflição. A gente tem que ter a consciência e a fé, e essa é a noite da fé, que a gente come o pão da fé, que é o pão ázimo, que é o pão da fé. Que a gente tem que ter a certeza de uma coisa clara e objetiva. Nós vamos sair do Egito, a promessa de Deus para sempre será cumprida. E é esta a razão da existência do nosso povo até hoje em dia. Então, quando a gente vai celebrar a noite de Pesach, é óbvio, pessoal, que nem eu falei anteriormente, é impossível da gente abordar tudo o que está escrito na Agadá, texto a texto. Precisaria realmente de aulas e mais aulas e mais aulas. Mas eu queria ficar com esse recado. Quando a gente vai na sexta-feira à noite celebrar a noite da Páscoa judaica,
Então a gente tem que estar com os nossos filhos, conversar com eles, entender cada um deles, dar liberdade de expressão, deixar eles falarem o que quiserem, para cada um entenda a necessidade e dê a resposta qualificada para ele. E lembra de transmitir para ele que esta fé que nós temos na promessa que Deus deu para Abraão é contínua e eterno. E que apesar de ter momentos de aflição na vida, saiba que isso é momentâneo, porque a gente vai sempre poder superar as nossas dores e as nossas aflições. Nós vamos poder sempre sair dessa limitação que o Egito nos traz para a nossa vida. Então eu queria desejar a todos que tenham um Pesach Kasher Vesameach, que tenham um bom Pesach e que a gente possa realmente já desfrutar da redenção verdadeira final que a gente tanto espera, né? A paz universal, sabe, a vinda do verdadeiro, do Mashiach Tzidkenu, né? Que venha, que a gente tanto espera para poder trazer essa nova era quando o Messias vai chegar, uma era de paz universal, Bezrat Hashem, que isso possa ocorrer em breve, ainda antes dessa sexta-feira, para a gente já comemorar a festa da Páscoa judaica, quem sabe em Jerusalém, quem sabe no terceiro templo, quem sabe já com o Cordeiro Pascal, etc., conforme a nossa tradição. Muito obrigado por mais terem acompanhado aí mais essa aula. Deixa eu dar uma olhada se tem alguma coisa, alguma questão, alguma coisa. Disponibilizar, andar de Pesach. Se eu tiver em PDF, depois eu deixo aí. Mas eu acho que eu não tenho, vou procurar saber. Então, agradecer aos filhos, será somente eu e minha esposa, um momento específico nesse caso. Ó, tá bom? A gente tem que ter boas intenções aí, pedir. A gente está no mês de milagres, mês de Nissan, quando Deus fez milagres para tirar o povo de Israel do Egito também. Então, aproveita nessa noite. Essa noite é uma noite muito abençoada, viu, Benjamin? Se você puder focar, fantástico. Ou também é o dia 11 de Nissan. Miriam, tá certo. Lições de preservação do povo judeu. Muito bem. Haga Pesach Kasher Vesameach. Obrigado, Jacques Voller. Obrigado, Denise. Anulação que vai estar no nosso povo, de dentro de nós e sair do processo de turma. Anulação. Se a matzah representa anulação, enquanto o fermento e o pão representam o orgulho, a matzah representa realmente a humildade. Certo? Muito bem, Escolha. Obrigado. Valeu! Até a próxima, pessoal. Um bom Pesach Kasher Vesameach. Super obrigado. Valeu. Baruch Hashem.